Pra usar esse teorema, não é pra qualquer triângulo. Eu só aplico Pitágoras em triângulo retângulo. Um lado é sempre maior, vai hipotenusa chamar. Os dois que sobram, catetos poderei assim tratar. Entre de cabeça nessa, temos que perder o medo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou utilizar um exemplo pra você não pagar mico. É o famoso triângulo de lados 3, 4, 5. Se o lado maior é 5, elevo ao quadrado 5. E o quadrado da hipotenusa será então 25. Um teorema importante eu quero te ensinar. Teorema de Pitágoras poderemos decifrar. O cateto vale 4, seu quadrado é 16. Vale 9 o quadrado do cateto, que é o 3. E pra você confirmar, verifique. Vamos aplicar agora no triângulo retângulo alguma demonstração. O triângulo retângulo, ele tem dois catetos e uma hipotenusa, que representamos com a letra C. O teorema diz que para fazermos cálculo temos a regrinha básica. Diz o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. O que é hipotenusa ao quadrado? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Como vemos, quando atribuímos valores para A, para B, o resultado dos quadrados do cateto tem que ser igual à hipotenusa ao quadrado. Estou aqui para contemplar as palavras do meu colega Decivaldo sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras talvez seja o mais importante teorema de toda a matemática. Com ele pode-se descobrir a medida de um lado de um triângulo retângulo a partir da medida dos outros dois lados. Vale lembrar que o triângulo retângulo pode ser identificado pela existência de um ângulo reto, isto é, medindo 90 graus. O triângulo retângulo é formado por dois catetos e a hipotenusa. Essa hipotenusa é o maior segmento que se encontra oposto do ângulo de 90 graus. Aqui temos um esquema com a representação desse triângulo retângulo, onde eu tenho o segmento A, o segmento B e o segmento C, onde segmento A é considerado como cateto, segmento B é considerado como cateto e o segmento C é considerado como hipotenusa, por ela ser o maior segmento desse triângulo e está oposto ao ângulo reto. Então temos como cateto A e B e hipotenusa o segmento C. Pitágoras formulou esse teorema com a seguinte afirmação: a soma dos quadrados dos seus catetos é igual
ao quadrado da hipotenusa. Temos quadrado do segmento A mais quadrado do segmento B igual a quadrado da hipotenusa. Então, a soma desses quadrados é igual à hipotenusa. Podemos descobrir qualquer uma dessas medidas contendo duas medidas de segmentos desse triângulo. Vamos pegar aqui um exemplo, onde eu tenho um triângulo retângulo. Localizando o ângulo reto entre as medidas do segmento 9 e 12. Vamos utilizar qualquer medida aqui. Centímetros. Vamos pegar centímetros como medida. 9 centímetros a medida desse cateto e 12 centímetros a medida desse outro cateto. Esse segmento aqui é classificado como hipotenusa, como eu falei, por ele ser o maior segmento está oposto ao ângulo reto. Como não temos medida, vamos pegar x para representar essa medida. Substituindo os valores dos catetos, vamos ter o seguinte: x elevado ao quadrado, que é o que está representando a hipotenusa, igual a 9 ao quadrado, que está representando um dos seus catetos, mais 12 ao quadrado, que é outro cateto. Resolvemos aqui o quadrado do 9 e o quadrado do 12. Obtemos como resultado 81 e 104. Passamos a ter aí agora o que? X ao quadrado é igual a 81 mais 144. Somamos essas duas medidas, obtemos o que? X ao quadrado igual a 225. O x por estar elevado ao quadrado, vamos passar esse quadrado aqui para depois da igualdade, como se fosse uma raiz quadrada. Olha a continuação do exemplo. Temos x igual a raiz quadrada de 225. Raiz quadrada de 225, como todos nós sabemos, é igual a 15. Então, x valerá 15 centímetros. A medida da hipotenusa do triângulo, que estava até certo momento desconhecido, passará a valer 15 centímetros. Esse teorema pode ser utilizado em várias situações do nosso dia a dia. Olha só esse exemplo que eu vou passar aqui. Um ciclista acrobático vai atravessar de um prédio para o outro com uma bicicleta especial. A distância sobre o cabo de aço é o que queremos descobrir. Qual a distância desse cabo de aço que vai pegar de um prédio para o outro? Por que queremos saber isso? Olha só. Vamos notar, a partir do esquema, que temos aqui a representação do primeiro prédio e a representação do segundo prédio, vamos ver uma diferença de altura. Se esse prédio tem altura de 25 metros e esse prédio tem altura de 15 metros, então, lógico que a diferença de altura dos dois será igual a 10 metros. A distância que ele vai percorrer é essa daqui, do ponto A ao ponto B. É essa a distância que vamos querer descobrir. Já que temos a distância aqui, ó, dos prédios, que vale 40 metros. Então, a partir da interpretação desse problema aqui, vamos chegar ao seguinte triângulo, que será um triângulo retângulo, onde temos o seu ângulo igual a 90 graus. Temos aqui a diferença entre a altura dos dois prédios, que é de 10 metros, a distância de um prédio para o outro prédio e o percurso que esse ciclista irá fazer, que é o percurso que iremos descobrir.
Então, temos o maior segmento oposto ao ângulo reto, que é chamado de hipotenusa, e, consequentemente, seus dois catetos, um valendo 10 metros e o outro valendo 40 metros. Passamos isso para a regra, fica da seguinte forma: x elevado ao quadrado, que é o valor da hipotenusa que vamos descobrir, igual a 10 metros elevado ao quadrado mais 40 metros elevado ao quadrado, que são os valores de seus dois catetos. Resolvemos os quadrados desses dois catetos, obtemos os seguintes valores: 10 ao quadrado será igual a 100, 40 ao quadrado é igual a 1.600. Somamos esses dois catetos, iremos obter o seguinte valor: 1.700. X ao quadrado, que é o valor que ainda iremos descobrir, que é o valor da hipotenusa, a distância que ele irá percorrer, igual a 1.700. Esse quadrado irá passar para depois da igualdade como raiz quadrada. Então, vamos calcular a raiz quadrada de 1.700. Não vamos encontrar um valor exato. Quem será a raiz quadrada de 1.770? Já temos aqui. X será igual a aproximadamente 41,23 centésimos. Essa será a distância, 41,23 centímetros. Foi através, vamos aqui entrar um pouco sobre outras descobertas que foram obtidas através desse teorema. Foi através do teorema de Pitágoras que os conceitos e as definições de números racionais começaram a ser introduzidos na matemática. O primeiro irracional a ser representado foi a raiz quadrada de 2, que apareceu ao ser calculado a hipotenusa de um quadrado retângulo com catetos igual a 1. Vamos pegar aqui um exemplo, onde eu tenho o seguinte triângulo: triângulo retângulo, x como hipotenusa, 1 como medida do cateto e 1 como medida do segundo cateto. Então, hipotenusa tem valor desconhecido e seus catetos têm valor igual a 1 e igual a 1. Colocamos na regra sobre o teorema, substituímos tudo aquilo, vamos chegar à seguinte: x ao quadrado, que é o valor da hipotenusa, igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1, 1 ao quadrado é igual a 1. Então, x ao quadrado, que é o valor que iremos descobrir, igual a 1 mais 1. 1 mais 1, chegamos ao resultado igual a 2. Aí temos x ao quadrado igual a 2. Passamos o 2, esse ao quadrado, para depois da igualdade, ele ficará em forma de raiz quadrada. Aí teremos x igual a raiz quadrada de 2. Mas qual é esse valor? Isso deu origem à introdução desses números racionais. Encontraremos um número infinito como resultado de sua raiz quadrada. Então, além desse teorema de Pitágoras ser muito importante na descoberta de medidas de um dos lados de um triângulo retângulo, ele possibilitou que outras descobertas matemáticas fossem introduzidas em toda a história, facilitando assim a matemática que estudamos hoje em dia.